Deixe-me fazer uma pergunta simples. O que aconteceria se descobríssemos que a Bíblia que conhecemos não contém toda a história? Gênesis 4:16 nos diz que Caim foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Mas a maioria das pessoas assume que Nod era apenas um lugar vazio, um deserto onde Caim vagou sozinho. Porém, registros antigos sugerem que Nod era muito mais do que isso. Nesta jornada, vamos explorar 3 revelações perturbadoras. Primeiro, vamos descobrir por que este manuscrito foi escondido por milênios. Depois, vamos entender quem realmente habitava a terra de Nod antes de Caim chegar. E, finalmente, vamos questionar o que muda quando lemos as Escrituras com essa nova perspectiva. E uma vez que compreendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. O manuscrito de Nod não foi simplesmente perdido. Ele foi deliberadamente escondido. Estudiosos que investigaram sua existência descobriram algo perturbador. Este texto não desapareceu por acidente ou negligência. Autoridades religiosas ao longo dos séculos fizeram escolhas conscientes para mantê-lo longe do público. A pergunta que devemos fazer é simples: por quê? O que este manuscrito contém que é tão perigoso? Diferente de outros textos apócrifos como o livro de Enoque ou o Evangelho de Tomé, o manuscrito de Nod não possui uma origem arqueológica clara. Não há fragmentos em cavernas do Mar Morto. Não há referências em códices antigos conhecidos. Sua existência é mencionada apenas em sussurros, em notas de rodapé de textos obscuros, em diários de monges que desapareceram misteriosamente. Alguns pesquisadores afirmam que o manuscrito aparece e desaparece ao longo da história, como se tivesse vida própria. Aqueles que alegam ter encontrado o manuscrito relatam experiências perturbadoras. Alguns desapareceram sem deixar rastro. Outros sofreram colapsos psicológicos profundos. Há relatos de estudiosos que, após breves contatos com o texto, abandonaram suas carreiras acadêmicas e se isolaram completamente do mundo. Um pesquisador alemão do século XIX escreveu em seu último diário que o manuscrito não era um texto para ser lido, mas uma porta para ser atravessada. Ele nunca foi visto novamente. O manuscrito é descrito como um texto vivo. Aqueles que tiveram contato com ele afirmam que suas palavras mudam dependendo de quem está lendo. Alguns veem genealogias distorcidas. Outros experimentam visões de uma criação primeira, anterior à que conhecemos. O texto parece escolher quem está pronto para compreendê-lo ou quem será destruído por suas verdades. Essa escolha acontece através de sonhos recorrentes que precedem o encontro com o manuscrito. As Escrituras nos dizem que Deus colocou uma marca em Caim para protegê-lo. Gênesis 4:15 declara que qualquer um que matasse Caim sofreria vingança 7 vezes maior. Mas o que essa marca realmente significava? E por que Caim precisava de proteção se ele estava sendo exilado para uma terra deserta? O manuscrito de Nod oferece uma resposta que desafia nossa compreensão tradicional. A marca não era apenas proteção contra a vingança humana. Era proteção contra algo que já habitava Nod. O texto fala de uma linhagem esquecida, de um pacto feito antes do Éden, de um reino que foi banido ao invés de destruído. Ele menciona um nome que não aparece nas escrituras sagradas que conhecemos. Este nome está associado a um trono antigo, a um conhecimento que os céus tentaram apagar, mas que sobreviveu escondido nas margens da realidade. Se você está ouvindo isso agora, prepare-se. O que vem a seguir vai desafiar tudo o que você aprendeu sobre as origens da humanidade. Inscreva-se neste canal
para mais revelações bíblicas que foram escondidas por séculos. Deixe seu like se esta verdade já está despertando algo dentro de você. Comente abaixo o que você sente ao descobrir que pode haver mais na história do que nos ensinaram. Compartilhe este vídeo com aqueles que buscam a verdade além das superfícies. Mas antes de mergulharmos mais fundo, precisamos entender onde tudo começou. Precisamos voltar para aquele momento em que Caim, marcado e exilado, caminhou para o Oriente e encontrou algo que não deveria estar lá. Algo que esperava por ele desde antes da fundação do mundo. E uma vez que entendemos isso, nunca mais veremos a Bíblia da mesma forma. Capítulo 2. A Terra de Nod. Primeiro reino da humanidade. Gênesis 4:16 nos diz que Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A maioria dos estudiosos traduz Nod como errante ou vagabundo. A interpretação comum é que Caim simplesmente vagou sem destino por terras vazias. Mas essa interpretação ignora um detalhe crucial. O texto não diz que Caim vagou, ele diz que Caim habitou. Há uma diferença enorme entre essas duas ações. Habitar implica estabelecimento, implica construção, implica comunidade. E é exatamente isso que o texto bíblico confirma logo em seguida. Gênesis 4:17 revela que Caim conheceu sua esposa, que ela concebeu e deu à luz Enoque, e que Caim edificou uma cidade. Ele deu à cidade o nome de seu filho. Então, Caim não estava vagando sozinho em um deserto vazio. Ele estava construindo civilização. Mas aqui está a pergunta perturbadora que o manuscrito de Nod levanta. De onde veio a esposa de Caim? A teologia tradicional oferece explicações. Alguns dizem que Caim casou com uma de suas irmãs não mencionadas. Outros sugerem que havia outras descendentes de Adão e Eva que não foram registradas. Mas o manuscrito de Nod apresenta uma possibilidade diferente. E se Nod já fosse habitada quando Caim chegou? E se a esposa de Caim não fosse descendente de Adão? E se Nod fosse o primeiro reino da humanidade, mas não da linhagem que começa no Éden? O manuscrito descreve Nod como uma terra que existia em separação espiritual do Éden. Não era geograficamente distante apenas. Era existencialmente separada. Enquanto o Éden era o jardim da presença divina, Nod era a terra da ausência. Mas ausência não significa vazio. O manuscrito afirma que Nod foi criada para propósitos que as Escrituras não revelam completamente. Era um lugar reservado para seres específicos que não se encaixavam na narrativa do Éden. Estudiosos que investigaram tradições orais antigas encontraram ecos dessa ideia em culturas ao redor do mundo. Mitologias sumérias falam de uma terra além das fronteiras dos deuses. Textos egípcios mencionam um reino de sombras que existia paralelamente ao mundo dos vivos. Tradições persas preservam lendas de uma raça anterior à humanidade adâmica. O manuscrito de Nod sugere que todas essas tradições estão apontando para a mesma realidade. A terra que Caim encontrou já tinha história. O nome Nod em si carrega significados ocultos. Na língua hebraica, as raízes da palavra se conectam não apenas com vagar, mas também com consolar e lamentar. Alguns linguistas propõem que Nod poderia significar a terra da lamentação ou o lugar de consolo. Isso faz sentido quando consideramos a condição de Caim. Ele não foi apenas exilado. Ele foi marcado, protegido e enviado para um lugar específico. Um lugar onde ele poderia encontrar outros que também viviam fora da presença direta de Deus. O texto bíblico nos diz que Caim edificou uma cidade. Construir uma cidade requer recursos, conhecimento e mão de obra. Não é algo que uma pessoa sozinha pode fazer.
Mesmo com uma esposa e filhos nascidos ao longo dos anos, a escala do projeto sugere uma população maior. O manuscrito de Nod afirma que Caim não construiu sozinho. Ele encontrou habitantes em Nod que possuíam conhecimento de arquitetura, metalurgia e organização social. Esses habitantes o reconheceram pela marca que carregava e o aceitaram. A genealogia de Caim, registrada em Gênesis 4, revela algo fascinante. Seus descendentes não são apenas agricultores e pastores. Eles são inovadores. Jabal é o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Jubal é o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim é o fabricante de instrumentos de bronze e ferro. Essa linhagem não está apenas sobrevivendo. Ela está criando cultura, arte, tecnologia. De onde veio esse conhecimento avançado? O manuscrito de Nod sugere que os habitantes originais da Terra ensinaram os descendentes de Caim. Esse conhecimento não veio de Deus diretamente, como no caso de Adão no Éden. Veio de seres que já dominavam esses ofícios há muito tempo. A linhagem de Caim não herdou apenas seu sangue. Ela herdou uma herança de conhecimento proibido, de técnicas que ultrapassavam o que era conhecido no Éden. E essa herança veio com um preço. Se você está percebendo que a história bíblica é mais complexa do que parece, deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se para continuar descobrindo verdades que mudam tudo. Comente abaixo. O que você acha da possibilidade de Nod ter sido habitada antes de Caim? Compartilhe este conteúdo com quem busca respostas além do óbvio. Mas a pergunta que não quer calar é esta: quem eram esses habitantes originais de Nod? De onde eles vieram? E por que as escrituras não falam claramente sobre eles? O manuscrito de Nod tem respostas, e essas respostas vão nos levar a lugares que a teologia tradicional teme explorar. Capítulo 3. Antes de Caim. Os habitantes originais. O manuscrito de Nod faz uma afirmação ousada. Nod não foi criada para Caim. Ela existia antes dele. A terra ao oriente do Éden já tinha habitantes quando o primeiro assassino chegou. Mas quem eram essas pessoas? E por que a Bíblia não menciona sua origem? A resposta está escondida nas entrelinhas das Escrituras e nas tradições que foram deixadas de fora do cânon oficial. Gênesis 1 nos conta sobre a criação da humanidade. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança no sexto dia. Mas há um detalhe curioso. Gênesis 1:27 diz que Deus criou a humanidade, macho e fêmea os criou. E em seguida, no versículo 28, Deus os abençoa e lhes diz para serem frutíferos e se multiplicarem. Isso acontece no sexto dia. Mas então, em Gênesis 2, temos uma narrativa diferente. Deus forma Adão do pó da terra e depois cria Eva de sua costela. Estudiosos debatem há séculos se essas são duas narrativas do mesmo evento ou se descrevem criações diferentes. O manuscrito de Nod sugere que Gênesis 1 descreve uma criação anterior e mais ampla. A humanidade criada no sexto dia não era apenas Adão e Eva. Era uma população inteira, espalhada pela terra. Adão, descrito em Gênesis 2, foi uma criação especial, colocada no jardim do Éden para um propósito específico. Ele seria o pai de uma linhagem sagrada, a linhagem através da qual a redenção viria. Mas ele não foi o primeiro nem o único humano. Essa interpretação não é nova. Vários teólogos e estudiosos ao longo da história consideraram a possibilidade de uma criação pré-adâmica. Santo Agostinho debateu a questão. Estudiosos judeus medievais exploraram a ideia. O conceito aparece em textos gnósticos e em tradições orais preservadas por comunidades cristãs orientais. O manuscrito de Nod simplesmente formaliza o que muitos já suspeitavam, que a história da humanidade
é mais antiga e mais complexa do que o relato simplificado que nos foi passado. Os habitantes de Nod, segundo o manuscrito, eram descendentes dessa primeira criação. Eles não foram colocados no Éden. Não tiveram acesso à árvore da vida. Não conversaram diretamente com Deus, como Adão fez. Eles viviam em um mundo diferente, um mundo onde a presença divina era distante. Mas eles não eram inferiores. Eles possuíam inteligência, criatividade e livre-arbítrio. E eles desenvolveram suas próprias culturas e conhecimentos. Quando Caim chegou a Nod, ele não foi visto como um intruso. Ele foi reconhecido. A marca que Deus colocou nele serviu como uma espécie de identificação. Os habitantes de Nod entenderam que Caim era alguém especial, alguém que carregava sangue da linhagem do Éden, mas que agora estava separado dela. Eles o acolheram. E mais do que isso, eles viram nele uma oportunidade. A oportunidade de se conectar com a linhagem sagrada, de obter conhecimento que eles não tinham. O manuscrito descreve um pacto. Os habitantes de Nod ofereceram a Caim refúgio, conhecimento e uma esposa. Em troca, Caim traria sua linhagem, seu sangue adâmico, para Nod. Essa união criaria uma nova raça, uma mistura da criação do Éden com a criação de Nod. Os descendentes dessa união carregariam dentro de si duas heranças: a proximidade divina de Adão e o conhecimento antigo de Nod. Essa mistura produziu resultados extraordinários e perturbadores. A genealogia de Caim, registrada em Gênesis 4, mostra avanços rápidos em civilização. Em poucas gerações, seus descendentes já dominavam a metalurgia, a música, a criação de gado e a construção de cidades. Esse progresso é muito mais rápido do que o esperado para uma população começando do zero. O manuscrito de Nod explica: eles não estavam começando do zero. Estavam construindo sobre conhecimento que já existia em Nod há gerações. Mas havia um problema. Essa mistura não era a intenção original de Deus para a humanidade. A linhagem de Adão deveria permanecer pura para que, através dela, viesse o Redentor prometido. A contaminação da linhagem com o sangue de Nod criou uma complicação teológica profunda. Isso forçou Deus a intervir de maneiras drásticas. E essa intervenção viria através do dilúvio, que não foi apenas um julgamento sobre a maldade humana, mas também uma purificação genética e espiritual. Inscreva-se para não perder os próximos capítulos desta revelação. Deixe seu like se esta perspectiva está abrindo sua mente. Comente. Você acredita que poderia ter havido humanos antes de Adão? Compartilhe para que mais pessoas questionem o que sempre assumiram como verdade absoluta. Mas os habitantes de Nod não eram as únicas entidades envolvidas nesta história. Havia outros seres observando, influenciando, manipulando. Seres que a Bíblia menciona brevemente, mas cujo papel completo só pode ser compreendido quando conectamos os pontos. E esses seres tinham planos para Nod. Capítulo 4. O Conselho e a Linguagem da Criação. O manuscrito de Nod fala de um conselho, não um conselho de humanos, mas de seres que existiam antes da criação da humanidade. Esses seres observaram a criação do Éden. Eles viram Adão e Eva serem formados, e eles tinham opiniões sobre o plano divino. A Bíblia nos dá pistas sobre a existência desse conselho. Jó 1:6 menciona que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Salmos 82. Declara que Deus preside na Assembleia Divina e julga no meio dos deuses. Quem são esses filhos de Deus? Quem são esses deuses mencionados nos Salmos? A teologia tradicional os identifica como anjos. Mas o manuscrito de Nod sugere que a realidade é mais complexa. Esses seres não eram simples mensageiros.
Eles eram entidades com poder, a autoridade e domínios específicos. Eles tinham participação na criação e manutenção do cosmos. E alguns deles não concordavam com o plano de Deus para a humanidade. O manuscrito descreve que esses seres possuíam uma linguagem anterior ao hebraico. Uma linguagem que não era composta de sons, mas de vibrações. Palavras que moldavam a realidade. Quando eles falavam, as coisas se materializavam. Essa era a linguagem da criação. A mesma linguagem que Deus usou quando disse: haja luz e houve luz. Mas esses seres aprenderam a usar essa linguagem para seus próprios propósitos. Em Nod, esses seres construíram estruturas. Não estruturas físicas apenas, mas pilares de energia que deixaram cicatrizes espirituais na Terra. Essas estruturas serviam como pontos de ancoragem entre o plano físico e outras dimensões. Através desses pilares, neles podiam influenciar o mundo material sem necessariamente se manifestarem fisicamente. O manuscrito de Nod afirma que alguns desses pilares ainda existem hoje, escondidos em lugares remotos, vibrando em frequências que a maioria dos humanos não pode perceber. Os habitantes originais de Nod foram ensinados por esses seres. Eles aprenderam fragmentos da linguagem da criação, não a linguagem completa, pois isso seria perigoso demais, mas pedaços suficientes para realizar feitos extraordinários. Eles aprenderam a moldar metais com palavras. Eles aprenderam a curar doenças através de sons específicos. Eles aprenderam a construir estruturas que desafiavam as leis naturais. E quando Caim chegou, esse conhecimento começou a fluir para sua linhagem. Gênesis 4:22 menciona Tubal-Caim, que foi mestre em toda a obra de bronze e ferro. A palavra hebraica usada para mestre implica não apenas habilidade, mas domínio completo, quase sobrenatural. Como alguém se torna mestre de uma arte tão rapidamente em uma sociedade primitiva? O manuscrito de Nod responde: através do ensino dos seres do conselho. Tubal-Caim não descobriu a metalurgia por tentativa e erro. Ele foi instruído por entidades que conheciam os segredos da matéria. Mas esse conhecimento veio com corrupção. Os seres do conselho não eram neutros. Eles tinham sua própria agenda. Alguns deles estavam em rebelião contra o plano divino. Eles queriam criar uma humanidade alternativa, uma raça que os adorasse em vez de adorar o Criador. E Nod era o lugar perfeito para esse experimento. Longe da presença direta de Deus, separada espiritualmente do Éden, Nod se tornou um laboratório de manipulação espiritual e genética. O livro de Enoque, que não está no cânon bíblico protestante, mas é aceito por outras tradições, fala dos vigilantes. Esses seres desceram à terra e se misturaram com as filhas dos homens, produzindo os nefilins, gigantes que povoaram a terra antes do dilúvio. Gênesis 6:4 confirma essa história brevemente. Mas o que o manuscrito de Nod acrescenta é que essa mistura não começou depois de Adão. Ela já estava acontecendo em Nod, antes mesmo de Caim chegar. Os vigilantes ensinaram segredos aos humanos. Ensinaram astrologia, encantamentos, o uso de plantas e raízes, a arte da guerra, a fabricação de armas. Enoque 8:1-3 lista esses ensinamentos. Mas o manuscrito de Nod revela que o conhecimento mais perigoso não foi ensinado abertamente. Foi implantado. Através de sonhos, visões e manipulação direta da mente humana, os vigilantes colocaram informações nas mentes dos descendentes de Caim. Informações que eles não deveriam ter. Memórias de coisas que nunca viveram. Arquétipos de realidades que nunca existiram neste plano. Deixe seu like se você está começando a conectar os pontos. Inscreva-se para continuar essa jornada nas verdades ocultas das Escrituras. Comente.
Você já considerou que anjos caídos possam ter influenciado civilizações antigas? Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso. Mas o plano dos seres do conselho não ficou sem resposta. Deus não abandonou sua criação. E a intervenção divina viria de uma forma que ninguém esperava. Uma forma que purificaria a terra, mas que também deixaria sementes da rebelião escondidas, esperando para germinar novamente em tempos futuros. Capítulo 5. Os descendentes de Caim e o pacto esquecido. Os descendentes de Caim não herdaram apenas seu sangue. Eles herdaram um pacto. Um pacto que Caim fez com os habitantes originais de Nod e com os seres do conselho que os governavam. Esse pacto não está escrito nas páginas da Bíblia que conhecemos, mas suas consequências ecoam através da história humana. O manuscrito de Nod detalha os termos desse acordo, e esses termos eram ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. O pacto prometia poder, conhecimento, domínio sobre a matéria e sobre os segredos ocultos da criação. Em troca, os descendentes de Caim dariam lealdade, não a Deus, mas aos seres que governavam Nod. Essa lealdade não era apenas espiritual, era prática. Os descendentes de Caim se tornariam guardiões de segredos, preservadores de conhecimento proibido, ou construtores de estruturas que conectariam os planos físico e espiritual. Gênesis 4, 19 a 22, nos dá uma lista rápida dos descendentes de Caim. Lameque tomou 2 esposas, Ada e Zilá. De Ada nasceram Jabal e Jubal. De Zilá nasceram Tubal-Caim e sua irmã, Naamá. Cada um desses nomes representa não apenas uma pessoa, mas uma linhagem de conhecimento. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Isso representa domínio sobre o nomadismo organizado, o início da economia pastoral. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Isso representa o nascimento da música como forma de arte estruturada. Mas o manuscrito de Nod revela que a música de Jubal não era apenas entretenimento. Era tecnologia espiritual. As melodias que ele criava abriam portais. Frequências específicas tocadas em harpas construídas segundo instruções dos vigilantes podiam alterar estados de consciência, invocar presenças espirituais e até manipular matéria. A música se tornou uma ferramenta de poder nas mãos da linhagem de Caim. E esse poder foi passado de geração em geração através de iniciações secretas. Tubal-Caim é mencionado como mestre em toda a obra de bronze e ferro. Metais não são apenas materiais de construção. Na antiguidade, metalurgia estava intimamente ligada a rituais espirituais. Ferreiros eram vistos como mágicos em muitas culturas, porque transformavam terra em ferramentas e armas através do fogo. O manuscrito de Nod afirma que Tubal-Caim não trabalhava apenas com metais físicos. Ele aprendera a forjar objetos imbuídos com propriedades espirituais, armas que nunca perdiam o fio, ferramentas que amplificavam a força de quem as usava, símbolos que protegiam ou amaldiçoavam. E então, a Naamá. A Bíblia apenas menciona seu nome, sem explicar por que ela é importante. Mas tradições judaicas antigas preservam histórias sobre ela. Algumas a identificam como mãe de demônios. Outras dizem que ela possuía beleza sobrenatural e conhecimento de encantamentos. O manuscrito de Nod descreve Naamá como a guardiã dos mistérios femininos da linhagem de Caim. Ela preservava rituais de fertilidade, técnicas de manipulação genética através de ervas e procedimentos, e segredos sobre como abrir portais através do ato reprodutivo. Essa linhagem estava criando uma civilização avançada, mas era uma civilização construída sobre fundações perigosas. O conhecimento que possuíam não vinha de Deus, vinha de seres em rebelião. E quanto mais eles avançavam,
mais se afastavam do plano divino original. A tradição diz que Lameque, pai dessa geração notável, foi o primeiro polígamo mencionado na Bíblia. Ele tomou 2 esposas, rompendo o padrão de monogamia estabelecido no Éden. Isso simboliza uma quebra mais profunda, a rejeição completa da ordem divina. Lameque também é conhecido por seu cântico violento, registrado em Gênesis 4, 23 a 24. Ele declara ter matado um homem por feri-lo e um jovem por o ferir. Ele se vangloria que se Caim seria vingado 7 vezes, então Lameque seria vingado 77 vezes. Esse não é apenas um homem violento falando. É uma declaração teológica. Lameque está dizendo que ele transcendeu a proteção que Deus deu a Caim. Ele está dizendo que agora possui seu próprio poder, independente de Deus. Essa foi a culminação do pacto. A linhagem de Caim atingiu um ponto onde acreditava não precisar mais de Deus. Eles tinham conhecimento, tinham poder, tinham aliados espirituais. Eles estavam construindo seu próprio caminho. E essa arrogância estava levando a humanidade para um precipício. Deus não poderia permitir que essa trajetória continuasse. A corrupção estava se espalhando. A linhagem que deveria trazer o Redentor estava sendo contaminada. Algo precisava ser feito. Inscreva-se neste canal para descobrir o que aconteceu a seguir. Deixe seu like se você está vendo a Bíblia com novos olhos. Comente. O que você pensa sobre a possibilidade de conhecimento proibido ter sido passado para a humanidade? Compartilhe este vídeo com aqueles que buscam compreensão mais profunda. Mas antes que o julgamento viesse, havia ainda mais revelações a serem entendidas. A marca que Caim carregava não era apenas proteção, era uma assinatura espiritual. E essa marca foi passada para seus descendentes de maneiras que poucos compreendem. Capítulo 6. A marca e os vigilantes. Gênesis 4,15 nos diz que o Senhor pôs um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. A natureza exata desse sinal nunca é explicada nas Escrituras. Estudiosos debatem há milênios o que era essa marca. Alguns sugerem uma marca física visível. Outros propõem uma aura espiritual. Alguns até especulam que era uma mudança genética. O manuscrito de Nod oferece uma explicação que combina todos esses elementos. A marca de Caim era multidimensional. Fisicamente, manifestava-se como um símbolo na testa ou na mão direita, visível apenas para aqueles com percepção espiritual aguçada. Espiritualmente, era uma assinatura energética que identificava Caim como alguém sob proteção divina, mas também separado da presença de Deus. Geneticamente, era uma alteração no código que seria passada para alguns de seus descendentes, marcando-os como portadores da linhagem. Essa marca tinha efeitos práticos. Ela protegia Caim de morte violenta, mas também o marcava como alguém diferente, alguém que carregava tanto bênção quanto maldição. Os habitantes de Nod reconheceram essa marca imediatamente. Para eles, ela significava que Caim era uma ponte entre 2 mundos: o mundo do Éden, onde Deus caminhava com a humanidade, e o mundo de Nod, onde a presença divina era distante. Essa ponte era valiosa. Os vigilantes também reconheceram a marca. Para eles, Caim representava uma oportunidade única. Ele carregava sangue adâmico, a linhagem através da qual Deus planejava trazer o Redentor. Mas agora, ele estava separado do Éden, vivendo em território que os vigilantes influenciavam. Se eles pudessem corromper a linhagem de Caim, se pudessem misturar seu sangue com o de Nod, e através de manipulação espiritual e genética, criar uma raça híbrida, então o plano divino seria comprometido. O livro de Enoque
nos conta que os vigilantes desceram ao Monte Hermon e fizeram um juramento. Eles concordaram em descer à terra, tomar esposas humanas e produzir descendência. Enoque 6, 1-6, detalha esse pacto. 200 vigilantes participaram. Seus líderes tinham nomes: Semiasa, Azazel, Armaros e outros. Cada um ensinou segredos específicos à humanidade. E cada um produziu descendentes conhecidos como Nefilins. Mas o manuscrito de Nod revela que essa descida não foi o início da interação dos vigilantes com a humanidade. Eles já estavam ativos em Nod antes da descida oficial. A descida registrada em Enoque foi uma escalada, uma intensificação de algo que já estava acontecendo. Os vigilantes haviam observado a criação de Adão. Alguns deles, por inveja ou discordância com o plano divino, começaram a interferir sutilmente. Nod era seu campo de experimentação. Quando Caim chegou, os vigilantes viram a oportunidade perfeita. Eles intensificaram seus esforços. Começaram a aparecer em sonhos para os descendentes de Caim. Ensinaram segredos mais profundos. E, eventualmente, alguns deles se materializaram fisicamente e tomaram esposas da linhagem de Caim. Essa união produziu seres extraordinários, gigantes em estatura e em capacidade intelectual. Seres que dominavam tanto o físico quanto o espiritual. Gênesis 6:4 confirma brevemente. Havia nefilins na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Mas o que significa filhos de Deus aqui? A interpretação tradicional os identifica como anjos caídos, ou como descendentes da linhagem de Sete, o filho justo de Adão. O manuscrito de Nod argumenta que ambos estão corretos. A corrupção era dupla. Os descendentes de Caim misturaram-se com os habitantes de Nod. Isso foi a primeira camada de corrupção. Então, os vigilantes se misturaram com ambas as linhagens. Isso foi a segunda camada. Eventualmente, a linhagem de Sete, que deveria permanecer pura, também começou a se misturar. Gênesis 6:2 diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A contaminação estava completa. A terra estava cheia de violência e corrupção. O manuscrito de Nod descreve que os descendentes dessa mistura carregavam habilidades sobrenaturais. Eles podiam ver entre os véus dimensionais. Podiam manipular energia com a mente. Possuíam força física sobre-humana. E mais importante, eles carregavam memórias genéticas de conhecimentos antigos. Conhecimentos que não pertenciam a este plano de existência. Isso os tornava extremamente perigosos. Deixe seu like se esta revelação está impactando você. Inscreva-se para continuar explorando as verdades escondidas nas Escrituras. E comente. Você acredita que seres espirituais podem se manifestar fisicamente e se misturar com humanos? Compartilhe este vídeo com quem está pronto para verdades mais profundas. Mas essa corrupção não poderia continuar. Deus estava observando, e sua resposta viria através de água, um dilúvio que limparia a terra. Mas alguns segredos sobreviveriam, alguns conhecimentos seriam preservados, e a influência de Nod ressurgiria através de canais inesperados. Capítulo 7. A linguagem do sussurro. O manuscrito de Nod não é escrito em hebraico, não é escrito em aramaico, grego ou qualquer idioma conhecido. Aqueles que alegam ter tido contato com ele descrevem uma escrita que muda. Os caracteres se transformam dependendo de quem está olhando e do estado emocional do leitor. Alguns veem símbolos geométricos. Outros veem imagens que contam histórias.
Alguns apenas ouvem sussurros em suas mentes quando olham para as páginas. Essa linguagem é chamada no manuscrito de Lashon Hashas, a língua do sussurro. Não é baseada em alfabetos conhecidos. Funciona através de princípios diferentes. Em vez de representar sons que formam palavras que transmitem conceitos, cada símbolo é um conceito completo. Um único caractere pode transmitir uma ideia inteira que levaria parágrafos para explicar em português. E esses símbolos não são estáticos. Eles interagem com a mente do leitor. A tradição antiga preserva a ideia de que existia uma língua primordial, a língua que Adão falava no Éden, a língua que ele usou para nomear os animais. Gênesis 2:19 diz que Deus trouxe os animais a Adão para ver como ele os chamaria, e como Adão os chamou, e assim ficou sendo o nome deles. Isso implica que os nomes que Adão dava não eram arbitrários. Eles capturavam a essência do ser. Essa era a língua da criação. Mas após a queda, após o exílio do Éden, essa língua começou a se fragmentar. A confusão de línguas em Babel, registrada em Gênesis 11, foi apenas a culminação de um processo que já estava em andamento. A humanidade estava perdendo acesso à língua primordial. As palavras se tornaram símbolos arbitrários, em vez de representações essenciais. A conexão entre palavra e realidade foi cortada. O manuscrito de Nod afirma que os vigilantes preservaram fragmentos da língua primordial. Eles a ensinaram aos habitantes de Nod e aos descendentes de Caim. Mas eles a distorceram. Em vez de usar a linguagem para nomear e compreender a criação de Deus, eles a usaram para manipular e subverter. Palavras que deveriam revelar a verdade foram transformadas em encantamentos que ocultavam e enganavam. Lashon Hashas é o resultado dessa distorção. É uma língua poderosa, capaz de transmitir conhecimento profundo diretamente na mente. Mas é também perigosa, porque ela não apenas transmite informação, ela transforma o receptor. Ler o manuscrito de Nod em sua língua original não é um ato passivo. É um ritual de iniciação. O leitor não sai da experiência como entrou. Algo dentro dele é alterado permanentemente. Aqueles que estudaram o manuscrito relatam que a primeira leitura é sempre confusa. Os símbolos parecem não fazer sentido. Mas à medida que o leitor continua, algo muda. As conexões começam a se formar. Não na mente consciente, mas em níveis mais profundos. O leitor começa a ter sonhos estranhos, memórias de coisas que não viveu, compreensões repentinas de conceitos que nunca estudou. É como se o manuscrito estivesse descarregando informação diretamente na consciência. O manuscrito funciona em camadas. A primeira camada conta a história de Nod, de Caim, dos vigilantes. Essa camada pode ser lida e compreendida por qualquer um com paciência. Mas há camadas mais profundas. A segunda camada revela rituais e práticas. Como usar sons para abrir portais. Como desenhar símbolos que ancoram energias espirituais. Como manipular a própria percepção da realidade. Essa camada só se revela para aqueles que o manuscrito escolhe. A terceira camada é a mais perigosa. Ela não conta ou ensina. Ela transforma. Quem alcança essa camada não é mais apenas um leitor. Torna-se um portador, um guardião, alguém que carrega o manuscrito não apenas em suas mãos, mas em sua alma. E essa pessoa passa a ter responsabilidades. Responsabilidades que vêm com consequências terríveis se não forem cumpridas. O manuscrito de Nod responde às intenções do leitor. Aqueles que se aproximam dele com ganância ou curiosidade superficial encontram apenas caos e distorção. O texto se torna um labirinto de confusão. Muitos que tentaram estudá-lo com motivações erradas foram consumidos por obsessão.
Eles dedicaram vidas inteiras tentando decifrar o que parecia óbvio, mas que sempre escapava. Alguns enlouqueceram, outros simplesmente desapareceram. Mas aqueles que se aproximam buscando compreensão verdadeira ou movidos por dor profunda, encontram algo diferente. O manuscrito se abre para eles. Ele se torna um guia, uma narrativa personalizada que fala diretamente às suas almas. E esses são escolhidos para se tornarem guardiões. Pessoas comuns, vivendo vidas normais, mas carregando dentro de si conhecimento que não pode ser compartilhado livremente. Inscreva-se para continuar descobrindo os mistérios que poucos conhecem. Deixe seu like se você sente que está sendo guiado a algo maior. Comente. Você já sentiu que algum texto sagrado estava falando diretamente com você? Compartilhe com aqueles que estão prontos para o próximo nível de compreensão. E os guardiões, uma vez escolhidos, entram em um mundo que a maioria das pessoas nunca verá. Um mundo onde a linha entre o físico e o espiritual é fina. Um mundo onde o passado, presente e futuro se entrelaçam. E esse mundo vem com um juramento. Capítulo 8. Os guardiões e o juramento. Os guardiões não escolhem o manuscrito os escolhe. Pessoas comuns, vivendo vidas regulares, de repente começam a ter sonhos recorrentes. Sonhos onde veem símbolos estranhos. Ouvem vozes em línguas que não conhecem. Sentem uma compulsão crescente de buscar algo, embora não saibam exatamente o que. E então, através de uma série de coincidências impossíveis, eles encontram o manuscrito de Nod, ou o manuscrito encontra eles. O processo de se tornar um guardião não é formal. Não há cerimônia pública. Acontece no silêncio da noite, na solidão do quarto, quando o escolhido toca o manuscrito pela primeira vez. Nesse momento, algo é transferido. Não apenas informação, mas responsabilidade. O guardião passa a carregar dentro de si uma parte do manuscrito. E a partir desse momento, sua vida se divide em duas. Durante o dia, o guardião vive normalmente. Trabalha, interage com família e amigos, executa tarefas cotidianas. Mas à noite, quando dorme, ele desperta em outra realidade. Uma realidade paralela conectada ao manuscrito. Nessa realidade, ele encontra outros guardiões. Eles se reúnem em lugares que não existem em nosso plano físico. Bibliotecas de sombra, salões de eco, torres de silêncio. E lá, eles realizam seu trabalho. O trabalho dos guardiões é duplo. Primeiro, eles devem preservar o conhecimento contido no manuscrito. Isso não significa simplesmente guardar um livro físico. Significa manter viva a consciência do que Nod representa. Manter viva a memória de que a história oficial não conta tudo. Que há camadas ocultas na criação. Que a humanidade tem uma origem mais complexa do que nos ensinaram. Os guardiões são âncoras de memória. Segundo, eles devem manter o segredo. O manuscrito de Nod contém conhecimento que a maioria das pessoas não está pronta para receber. Se revelado prematuramente ou de forma errada, esse conhecimento poderia causar danos irreversíveis. Poderia levar pessoas à loucura. Poderia abrir portais que não devem ser abertos. Poderia despertar forças que dormem há milênios. Os guardiões são porteiros. Eles decidem quem está pronto e quem não está. Mas há um peso nisso. Os guardiões carregam conhecimento que não podem compartilhar livremente. Eles veem a realidade em camadas que outros não percebem. Eles sabem coisas sobre a história, sobre o futuro, sobre a natureza da existência que contradizem o que a sociedade ensina. E eles devem permanecer calados. Isso cria uma solidão profunda, um isolamento espiritual. Muitos guardiões lutam com isso.
Alguns sucumbem. O juramento que os guardiões fazem não é verbal. Não há palavras pronunciadas. É um juramento espiritual, gravado na alma no momento do contato com o manuscrito. As cláusulas são simples, mas absolutas. Primeiro, proteger o manuscrito de profanação. Segundo, compartilhar o conhecimento apenas com aqueles que o manuscrito aprovar. Terceiro, nunca usar o conhecimento para ganho pessoal ou manipulação. Quarto, estar disposto a pagar o preço se o juramento for quebrado. E qual é o preço? O manuscrito de Nod não deixa isso claro. Mas há histórias. Guardiões que tentaram vender cópias do manuscrito para colecionadores ricos foram encontrados mortos sob circunstâncias inexplicáveis. Guardiões que tentaram usar os rituais descritos no manuscrito para poder pessoal desapareceram, deixando apenas cinzas. Guardiões que falaram publicamente sobre detalhes específicos perderam a capacidade de dormir, atormentados por visões até que enlouqueceram. O juramento não é imposto por uma organização externa. Não há uma ordem secreta policiando os guardiões. O juramento é autoexecutável. É como se o próprio manuscrito, ou a consciência por trás dele, monitorasse seus portadores. E quando alguém viola o pacto, as consequências vêm de dentro. A própria realidade ao redor do violador começa a se desintegrar. Sincronicidades se tornam dissonâncias. O que deveria proteger, agora, persegue. Mas para aqueles que honram o juramento, há também recompensas. Os guardiões desenvolvem percepções ampliadas. Eles começam a ver padrões que outros perdem. Eles antecipam eventos. Eles sentem a textura espiritual dos lugares e das pessoas. Eles se tornam navegadores de múltiplas realidades. E eles descobrem que não estão sozinhos. Há uma rede de guardiões espalhada pelo mundo, através de diferentes épocas. E eles se comunicam através de sonhos. Essa rede não é hierárquica. Não há líderes ou seguidores. É uma fraternidade de silêncio. Cada guardião opera independentemente, mas todos estão conectados pelo manuscrito. E juntos, eles esperam. Porque o manuscrito de Nod contém uma profecia sobre o retorno de Nod. Não como lugar físico, mas como consciência. E os guardiões sabem que esse retorno está próximo. Deixe seu like se você sente que foi chamado para algo maior. Inscreva-se para não perder as revelações finais desta jornada. Comente. Você já sentiu que carrega uma responsabilidade que não pode explicar? Compartilhe este vídeo com aqueles que compreendem que há mais entre o céu e a terra. E a profecia do retorno, escondida nas páginas finais do manuscrito, fala de um tempo quando os véus serão removidos, quando a humanidade verá além das ilusões, quando Nod, que nunca desapareceu, apenas se ocultou, ressurgirá na consciência coletiva. E esse tempo está chegando. Capítulo 9. O Oráculo do Retorno. Nas páginas mais profundas do manuscrito de Nod, há uma seção conhecida como o Oráculo do Retorno. Esta seção não é narrativa, não conta uma história, é profética. Fala de eventos futuros com uma precisão que assusta aqueles que a leem. E a mensagem central é clara. Nod não desapareceu, foi suspenso e retornará. O retorno não é físico. Nod não ressurgirá como uma cidade ou terra geográfica. O retorno é uma reativação de consciência. É um despertar coletivo. A humanidade está se aproximando de um ponto onde os véus que separam as realidades começarão a se dissolver. E quando isso acontecer, as memórias ocultas de Nod voltarão à superfície. As pessoas começarão a se lembrar de coisas que suas almas viveram, mas suas mentes esqueceram. O oráculo descreve sinais que precederão o retorno. Primeiro, haverá um aumento de interesse em textos antigos e conhecimento oculto.
as pessoas sentirão uma fome crescente por verdades que a religião institucional não satisfaz. Segundo, haverá um aumento de experiências espirituais espontâneas. Pessoas comuns, sem treinamento, começarão a ter visões, sonhos proféticos e encontros com entidades espirituais. Terceiro, haverá uma aceleração tecnológica que espelhará os avanços que aconteceram em Nod. Esse terceiro sinal é particularmente interessante. O manuscrito de Nod descreve que os descendentes de Caim, sob a tutela dos vigilantes, desenvolveram tecnologias avançadas. Não apenas metalurgia e música, mas manipulações de energia, compreensão de dimensões e até alterações genéticas. O oráculo profetiza que a humanidade moderna redescobrirá essas capacidades. E quando isso acontecer, estaremos repetindo os dias de Nod. Jesus fez uma declaração intrigante em Mateus 24:37. Ele disse: "Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem." Tradicionalmente, isso é interpretado como referência à maldade e violência que precederam o dilúvio. Mas o manuscrito de Nod sugere outra camada. Os dias de Noé eram também os dias de Nod. Eram dias quando a linha entre o físico e o espiritual estava borrada. Quando humanos e seres espirituais interagiam abertamente. Quando o conhecimento proibido era comum. O oráculo profetiza que nos últimos dias, essa mesma condição retornará. Não através de vigilantes descendo fisicamente, mas através de uma abertura de consciência. A humanidade desenvolverá tecnologia que permitirá interação com outras dimensões. Já vemos os primeiros passos disso em pesquisas sobre consciência, física quântica, inteligência artificial e manipulação genética. Estamos no limiar de transcender os limites biológicos. E o oráculo alerta: isso não é progresso inocente. O retorno de Nod será marcado por uma divisão. Haverá aqueles que abraçarão o conhecimento e o poder que vem com ele. Eles buscarão transcendência através de tecnologia e manipulação espiritual. Eles acreditarão que estão evoluindo para além das limitações humanas. Mas o oráculo adverte que esse caminho leva ao mesmo destino que Nod enfrentou: julgamento. Por outro lado, haverá aqueles que reconhecerão o padrão, que verão que a história está se repetindo, que entenderão que verdadeira transcendência não vem através de poder e conhecimento, mas através de rendição e confiança no Criador. Esses escolherão um caminho diferente, e essa escolha definirá o destino de cada alma. O manuscrito de Nod contém uma frase enigmática no oráculo: quando o último guardião despertar, o primeiro selo será quebrado. Ninguém sabe exatamente o que isso significa. Alguns guardiões acreditam que se refere ao livro de Apocalipse, onde 7 selos são abertos sequencialmente. Outros pensam que é metafórico, referindo-se a níveis de consciência. Mas todos concordam: algo significativo acontecerá quando todas as peças estiverem no lugar. O oráculo também fala de um nome que será revelado no tempo certo, um nome que, quando compreendido, dissolverá a ilusão de separação entre o Criador e a criação. Esse nome não é novo, ele sempre existiu, mas foi escondido, codificado nas Escrituras, sussurrado em profecias, aguardando o momento de sua revelação completa. E os guardiões acreditam que esse momento está próximo. A reaparição do manuscrito de Nod em diferentes pontos da história sempre coincidiu com períodos de grande mudança, antes da queda de impérios, antes de revoluções espirituais, antes de descobertas científicas que mudaram a humanidade. O manuscrito age como um arauto, um anunciador de transição, e sua reaparição recente, através de relatos cada vez mais frequentes de pessoas encontrando fragmentos dele,
sugere que estamos entrando em um desses períodos. Inscreva-se para estar preparado para o que vem a seguir. Deixe seu like se você sente que algo grande está acontecendo no mundo espiritual. Comente. Você percebe que estamos vivendo em tempos proféticos? Compartilhe este vídeo com aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E nos aproximamos agora da parte mais controversa do manuscrito: as 7 verdades que desmantelam a narrativa bíblica tradicional. Verdades que, se compreendidas corretamente, não destroem a fé, mas a aprofundam. Verdades que revelam camadas de realidade que foram escondidas por boas razões, mas que agora precisam ser conhecidas. Capítulo 10. As 7 verdades que abalam tudo. Dentro do manuscrito de Nod, há uma seção conhecida como as 7 verdades. Estas não são verdades no sentido de fatos históricos simples. São verdades no sentido de revelações que mudam fundamentalmente como vemos a realidade. Elas desafiam a narrativa tradicional que aprendemos desde crianças. E aqueles que as leem pela primeira vez frequentemente experimentam uma crise de fé. Mas os guardiões insistem. Essas verdades não destroem a fé. Elas a transformam. A primeira verdade: a criação que conhecemos foi um recomeço, não o começo. Houve algo antes, uma tentativa anterior, um mundo que existiu e foi desmantelado. Os vestígios desse mundo anterior são Nod e seus habitantes. Eles não foram criados em Gênesis 1. Eles já existiam. E quando Deus disse, haja luz, não estava criando a luz pela primeira vez. Estava restaurando o que havia sido perdido. A segunda verdade: o Éden não era o paraíso definitivo. Era um jardim cercado, um espaço protegido dentro de um mundo maior e mais perigoso. Adão e Eva não estavam sozinhos no planeta. Havia outros ao redor, outros que não tinham acesso à árvore da vida, outros que observavam o experimento do Éden com inveja e curiosidade. O Éden era uma ilha de ordem em um oceano de caos. A terceira verdade: a serpente no Éden não era apenas um animal astuto, era um representante, um emissário de forças que queriam ver o experimento do Éden falhar. Essas forças não eram simplesmente malignas. Elas acreditavam que o plano de Deus era injusto, porque Adão e Eva deveriam ter acesso privilegiado à presença divina e à árvore da vida, quando outros seres, igualmente conscientes, eram excluídos. A tentação não foi apenas rebeldia, e foi a oferta de uma alternativa. A quarta verdade: Caim não foi o primeiro assassino. Houve violência antes dele, mas ele foi o primeiro da linhagem adâmica a cometer assassinato. E esse ato teve consequências cósmicas, porque quebrou algo que deveria permanecer intacto. A linhagem sagrada foi manchada, e isso forçou Deus a criar uma nova estratégia, a linhagem de Sete, que substituiria a linhagem de Caim no plano redentor. A quinta verdade: o dilúvio não destruiu tudo. Sim, destruiu a vida na terra, mas não destruiu o conhecimento, não destruiu as estruturas espirituais. Os pilares de energia que os vigilantes haviam construído permaneceram. As memórias genéticas nos descendentes de Noé permaneceram, e alguns dos vigilantes sobreviveram, não fisicamente, mas como consciências. Eles continuaram a influenciar a humanidade através de sonhos, visões e possessões. A sexta verdade: o tempo não é linear. Passado, presente e futuro existem simultaneamente em outras dimensões. O que chamamos de profecia não é previsão do futuro. É lembrança de algo que já aconteceu em outra linha temporal. E nossas escolhas determinam qual linha temporal se manifestará completamente em nossa realidade. Nod existe agora, não apenas no passado. Está acontecendo em uma dimensão paralela. E nossas ações aqui afetam o que acontece lá.
A sétima verdade. Há um nome que não é pronunciado nas escrituras que temos, um nome que foi apagado. Este nome é a chave, é a senha, é o código que, quando compreendido não apenas como som, mas como vibração e conceito, dissolve a ilusão de separação. Este nome revela que o Criador e a criação não são tão separados quanto pensamos, que há um fio de divindade em tudo que existe, e que acessar esse fio é a verdadeira gnose. Estas 7 verdades são perturbadoras porque desafiam a narrativa limpa e simples que preferimos. Preferimos acreditar que há bem e mal claros, que Deus está no controle absoluto de tudo, que a história humana é uma linha reta da criação à redenção. Mas o manuscrito de Nod sugere que a realidade é mais complexa, que há camadas, que há mistério, que nem tudo foi revelado, porque nem tudo pode ser compreendido por mentes finitas. Mas essas verdades não negam Deus. Elas revelam um Deus maior e mais misterioso do que imaginávamos. Um Deus que opera em múltiplas dimensões. Um Deus cujos planos são tão vastos que incluem até mesmo a rebelião e o caos como parte de um propósito maior. Um Deus que não tem medo de permitir que suas criaturas explorem, escolham e até falhem, porque a liberdade genuína exige risco. Os guardiões debatem o significado dessas verdades há séculos. Alguns acreditam que são literais, outros pensam que são alegóricas. Mas todos concordam. Elas apontam para algo além da compreensão superficial. Elas nos convidam a questionar, a explorar, a ir mais fundo. E esse é o propósito do manuscrito de Nod. Não é dar respostas finais. É abrir portas de investigação que foram fechadas por dogma e medo. Deixe seu like se essas verdades estão ressoando com algo profundo dentro de você. Inscreva-se para continuar explorando os mistérios que poucos ousam questionar. E comente, qual dessas 7 verdades mais impactou você? Compartilhe com aqueles que estão prontos para ir além da superfície. E agora, chegamos à parte final do manuscrito. A página que poucos viram. A página que se revela apenas para aqueles que percorreram toda a jornada. A página que contém o nome. E com esse nome, tudo muda. Capítulo 11. A última página e o nome proibido. A última página do manuscrito de Nod não está no final físico do texto. Ela aparece apenas para aqueles que completaram a jornada através das camadas do manuscrito. Para a maioria dos leitores, o texto simplesmente termina após o oráculo. Não há conclusão formal. Não há resumo. O manuscrito apenas para. Mas para alguns, os escolhidos, uma página adicional se manifesta. E nessa página está um único símbolo, um nome. Este nome não pode ser traduzido diretamente para nenhuma língua moderna. Ele existe na Lashon Hashas, a língua do sussurro, e carrega dentro de si múltiplas camadas de significado. Pronunciá-lo corretamente não é apenas uma questão de sons, é uma questão de intenção, frequência vibratória e alinhamento espiritual. Pronunciado incorretamente, o nome não faz nada. Pronunciado corretamente, ele se torna uma chave que abre portas entre dimensões. Os guardiões mais antigos falam desse nome com reverência e medo. Reverência porque reconhecem seu poder. Medo porque sabem que poucos estão preparados para o que acontece quando o nome é realmente compreendido. Há histórias de monges que, após ver o nome no manuscrito, entraram em estados de êxtase que duraram dias. Há relatos de estudiosos que, após tentar pronunciá-lo, experimentaram visões tão intensas que nunca mais conseguiram viver vidas normais. Um relato particularmente famoso entre os guardiões é o de um monge do século XI. Ele dedicou 20 anos de sua vida procurando o manuscrito de Nod.
Quando finalmente o encontrou em uma biblioteca esquecida nos Cárpatos, ele passou meses estudando-o. E então, uma noite, a última página se revelou. Ele viu o nome. E no momento em que seus olhos tocaram o símbolo, algo aconteceu. O monge descreveu em seu diário, encontrado anos depois, que foi transportado para fora do tempo. Ele viu o mundo antes da criação. Viu o Éden em ruínas. Viu Nod em sua glória. Viu a humanidade diante de um altar invisível, adorando algo que estava simultaneamente dentro e fora de todas as coisas. E ele compreendeu. O nome não era de um ser separado. Era a assinatura da divindade em toda a criação. Esse monge nunca retornou ao mosteiro. Ele foi encontrado meses depois, vivendo como eremita em uma caverna. Quando outros monges tentaram trazê-lo de volta, ele apenas sorriu e disse: "Não há de volta, só há através." Ele morreu poucos dias depois, em paz, com o nome nos lábios. E aqueles que estavam presentes relataram que, no momento de sua morte, a caverna se encheu de luz e um som como de muitas águas ecoou através das montanhas. O manuscrito de Nod adverte que o nome não deve ser buscado por curiosidade ou desejo de poder. Aqueles que o buscam com essas intenções nunca o encontrarão. A última página permanecerá oculta. Mas aqueles que chegam ao nome através de jornada genuína, através de busca por verdade e disposição de abandonar tudo o que pensavam saber, para esses o nome se revela. E quando se revela, ele se torna parte deles. A função do nome é dissolver ilusões. A ilusão primária que todos carregamos é a ilusão de separação. Nós nos vemos como separados de Deus, separados uns dos outros, separados da criação. Vivemos nossas vidas dentro de fronteiras imaginárias de eu e não eu, sagrado e profano, espiritual e material. Mas essas fronteiras são construções mentais. Elas não existem nas camadas mais profundas da realidade. O nome, quando verdadeiramente compreendido, dissolve essas fronteiras. A pessoa que compreende o nome experimenta unidade. Não uma unidade que anula a individualidade, mas uma unidade que revela que toda individualidade é uma expressão da mesma fonte. É como descobrir que todas as ondas no oceano são feitas da mesma água. A onda não deixa de ser onda, mas ela percebe que nunca esteve separada do oceano. Esta é a verdade que as autoridades religiosas ao longo dos séculos temeram. Não porque seja falsa, mas porque é perigosa. Se as pessoas compreenderem que carregam divindade dentro de si, que não estão fundamentalmente separadas de Deus, o que acontece com as estruturas de mediação? O que acontece com sacerdócios, rituais, instituições que se colocam entre o humano e o divino? Elas se tornam desnecessárias. Não porque sejam más, mas porque são etapas, e algumas pessoas estão prontas para ir além das etapas. O manuscrito de Nod não está dizendo que cada pessoa é Deus no sentido de ter poder absoluto ou de ser o Criador. Está dizendo que cada pessoa carrega a assinatura do Criador, que há uma centelha divina em toda a consciência, e que reconhecer essa centelha é o início da verdadeira transformação. Não transformação que vem de fora, através de rituais ou obediência a regras, mas transformação que brota de dentro, através do despertar para quem realmente somos. Jesus disse algo intrigante em João 10:34. Citando o Salmo 82, ele declarou: "Não está escrito na vossa lei. Eu disse, vós sois deuses." Ele estava apontando para essa verdade. Não que sejamos divindades independentes, mas que participamos da natureza divina. 2 Pedro 1:4 confirma que nos tornamos participantes da natureza divina. O manuscrito de Nod está explorando o que isso realmente significa em sua profundidade total.
O nome na última página é, portanto, não apenas uma palavra. É uma chave, um selo, um código. É a senha que desbloqueia a compreensão de que nunca estivemos separados. Que a queda, o exílio, a distância de Deus que sentimos são experiências reais, mas não a realidade final. A realidade final é a união. E o caminho de volta para essa união não é através de mais conhecimento, mais poder ou mais esforço. É através de rendição. Rendição da ilusão de separação. Os guardiões esperam pelo dia em que esse nome será revelado amplamente, quando a humanidade estará pronta para recebê-lo sem ser destruída por ele. Esse dia, segundo o oráculo, está chegando. As condições estão se alinhando. A consciência coletiva está se expandindo. E quando o momento certo chegar, o nome ecoará através de todas as dimensões. E aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, ouvirão. E aqueles que tiverem olhos para ver, verão. E nada será como antes. Inscreva-se neste canal para estar preparado quando esse momento chegar. Deixe seu like se você sente que esta mensagem foi feita para você. Comente abaixo. Você está pronto para conhecer o nome? Compartilhe este vídeo com aqueles que estão na mesma jornada que você, buscando verdades que vão além do superficial. E assim, termina nossa jornada, através do manuscrito perdido de Nod. Mas o fim desta narrativa é apenas o começo de algo maior, porque agora você sabe que há mais, que a história que nos contaram é verdadeira, mas incompleta, que há camadas sob camadas, que Nod não desapareceu, que os vigilantes ainda observam, que os guardiões ainda protegem, e que um nome aguarda para ser revelado. A pergunta que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Como você viverá agora que sabe que a realidade é mais vasta e misteriosa do que imaginou? Essa escolha é sua, e ela definirá seu destino.